Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 39 e 40, pregado na noite de terça-feira, 4 de setembro de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, ao ar livre em King Edward Road, Hackney, Londres, Inglaterra. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, 11 e 12. Este é um país onde falar francamente é permitido e onde as pessoas estão dispostas a dar ouvidos a qualquer um que tenha algo que valha a sua atenção. Estou certo nesta noite de que terei um público atento, pois os conheço muito bem para supor o contrário. Este campo, como todos sabem, é propriedade privada, e gostaria de dar apenas uma sugestão àqueles que saem para pregar ao ar livre. É bem melhor conseguir um campo ou um terreno baldio do que bloquear as ruas e parar o comércio. Além disso, é muito melhor estar em algum lugar com proteção para que possamos, de imediato, evitar tumultos. Nesta noite, espero encorajá-los a buscar o caminho para o céu. Também terei de dizer algumas coisas muito duras acerca do fim dos perdidos no poço do inferno. Sobre ambos os assuntos falarei conforme Deus me auxiliar. Mas suplico que, como vocês amam suas almas, julguem corretamente estas palavras. Verifiquem se o que digo é a verdade de Deus. Se não for, rejeitem totalmente e lancem fora. Mas se for, sob pena de vocês mesmos, não o desprezem. Pois quando tiverem de responder diante de Deus, o grande juiz do céu e da terra, será muito ruim para vocês se as palavras do seu servo e de sua escritura forem desdenhadas. Meu texto tem duas partes. A primeira me agrada muito e me traz satisfação. A segunda é terrível ao extremo. Mas sendo ambas a verdade, ambas devem ser pregadas. A primeira parte do texto é: eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A frase que chamo da parte sombria, negra e ameaçadora é esta: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vejamos primeiro a mais gloriosa promessa. Vou relê-la. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Gosto muito deste texto, pois ele me mostra como é o céu e me dá uma bela imagem dele. Diz que é um lugar onde me assentarei com Abraão, Isaque e Jacó. Que pensamento doce para o homem trabalhador. Muitas vezes ele enxuga o suor quente do seu rosto e se pergunta se é uma terra onde ele não terá mais de labutar. Raramente ele come um pedaço de pão que não seja umedecido pelo suor do seu rosto. Frequentemente chega em casa cansado e se atira em seu leito, talvez cansado demais para dormir. Ele diz: será que existe uma terra onde poderei descansar? Não há lugar onde eu possa simplesmente me sentar e, pela primeira vez, deixar esses membros cansados repousarem? Não existe uma terra onde possa estar quieto? Sim, filho do trabalhador e do labor, existe uma terra feliz, bem distante, onde trabalho e fadiga são desconhecidos. Além do azul do céu, há uma cidade formosa e radiante, cujas paredes são de jaspe e cuja luz é mais forte que a do sol. Ali, os cansados descansam e os ímpios não os perturbam mais. Lá existem espíritos imortais que jamais enxugam o suor do rosto, pois eles não semeiam nem colhem. Não têm que labutar e trabalhar. Ali, no monte verdejante e florido, suas almas exaustas repousarão, e com jubiloso transporte recontarão as fadigas de seus pés. Para mim, uma das melhores imagens do céu é que ele é uma terra de descanso, especialmente para o trabalhador.
Aqueles que não têm de trabalhar duro pensam que amarão o céu como um lugar de serviço. Isso é muito verdadeiro. Mas para o trabalhador, para aquele que labuta com o cérebro ou com as mãos, será sempre um pensamento doce saber que há uma terra onde descansaremos. Logo, esta voz não se esforçará mais. Em breve, estes pulmões não terão de se esforçar além de sua capacidade. Em breve, este cérebro não será atormentado pela busca de ideias, mas me assentarei à mesa do banquete de Deus. Sim, reclinarei no seio de Abraão e estarei em paz para sempre. Ó filhos e filhas de Adão, cansados, vocês não terão de cravar o arado em solo ingrato no céu. Vocês não precisarão se levantar para os afazeres diários antes do sol nascer e trabalhar quando o sol já repousa há muito tempo. Mas estarão em paz, quietos, descansarão, pois todos são ricos no céu, todos são felizes lá, todos estão em paz. Trabalho, aflição, canseiro e labor são palavras que não podem nem ser soletradas no céu. Lá não existem tais coisas, porque eles sempre descansam. E reparem na boa companhia junto à qual se assentarão. Assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó. Alguns pensam que lá não conheceremos ninguém, mas nosso texto declara que nos assentaremos com Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, tenho certeza de que saberemos que eles são Abraão, Isaque e Jacó. Ouvi falar de uma boa mulher que, ao estar morrendo, perguntou ao marido: meu querido, você acha que me reconhecerá quando nós dois estivermos no céu? Eu vou reconhecê-la, disse ele. Ora, eu a reconheci por todos esses anos aqui, porque eu seria mais tolo quando chegar no céu. Foi uma boa resposta. Se conhecemos uns aos outros aqui, conhecer-nos-emos lá. Tenho queridos amigos e familiares já no céu, e é sempre um pensamento doce para mim que, quando eu pousar o pé, como espero, no limiar do céu, eles virão ao meu encontro e apertarão minha mão dizendo: sim, amado, você chegou. Queridos parentes que se separaram, vocês se reencontrarão no céu. Um de vocês perdeu a mãe, ela está lá em cima, e se você seguir os passos de Jesus, você a verá lá. Imagino ainda outra pessoa vindo encontrá-lo às portas do paraíso. E embora os laços de afeto natural sejam de certa forma esquecidos, se me permitem a figura, quão abençoada ela será quando se voltar a Deus dizendo: eis-me aqui com os filhos que tu me deste. Reconheceremos nossos amigos. Marido, você reconhecerá sua esposa. Mãe, você reconhecerá aqueles seus bebês amados. Você viu o rostinho deles quando lutavam e arfavam por ar. Sabe como pairou sobre os túmulos deles quando a fria terra foi lançada. E alguém disse: terra a terra, pó ao pó, e cinzas às cinzas. Mas você ouvirá aquelas vozes amadas de novo. Você ouvirá aqueles doces sons mais uma vez. Saberá ainda que aqueles a quem você amou foram amados por Deus. Não seria um céu frio para habitarmos, onde seríamos todos iguais, desconhecidos e anônimos? Eu não gostaria de ir para um céu assim. Creio que o céu é a comunhão dos santos e que lá nos conheceremos uns aos outros. Costumo pensar que adoraria ver Isaías, e assim que chegasse ao céu, caso fosse permitido, eu procuraria por ele, pois ele falou mais de Cristo que todos os outros. Tenho certeza de que gostaria de encontrar George Whitefield, aquele que sempre pregava ao povo e se esgotava com um zelo quase seráfico. Oh sim, teremos companhia muito especial no céu quando lá chegarmos. Não haverá distinção entre letrados e iletrados, clero e leigos. Caminharemos livremente uns entre os outros, sentindo que somos irmãos. Assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó. Ouvi sobre uma senhora que, em seu leito de morte, foi visitada por um ministro e lhe disse: quero lhe fazer uma pergunta agora que estou para morrer. Pois não, disse o ministro, o que é? Ela falou de modo muito afetado. Quero saber se há 2 lugares no céu, pois não suportaria que a minha empregada, a Betsy, ficasse lá comigo. Ela é tão sem refinamento. O ministro se virou e respondeu: não se preocupe com isso, minha senhora. Não há perigo disso acontecer, pois enquanto tiver esse maldito orgulho, a senhora jamais entrará no céu. Precisamos abandonar nosso orgulho. Temos de descer e reconhecer a igualdade de todos diante de Deus e ver em cada pessoa um irmão antes de podermos esperar entrar na glória. Sim, bendizemos a Deus
agradecemos a Ele, pois não haverá uma mesa separada para uns e para outros. Judeu e gentio se assentarão juntos. Grandes e pequenos se alimentarão no mesmo pasto, e nos assentaremos com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas o texto tem ainda uma profundidade maior de doçura, pois diz que muitos virão e se assentarão. Alguns religiosos de mente estreita pensam que o céu será muito pequeno e que haverá lá apenas um punhado de pessoas que iam à capela ou à sua igreja. Confesso que não desejo um céu pequenino e gosto de ler nas Escrituras que há muitas moradas na casa do meu Pai. Muitas vezes ouço as pessoas dizerem: estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos são os que o encontram. Haverá poucos no céu, haverá mais perdidos do que salvos. Meu amigo, eu discordo de você. Você pensa que Cristo permitirá que o diabo o vença, deixando que Satanás tenha mais no inferno do que ele terá no céu? Não, isso é impossível, pois então Satanás zombaria de Cristo. Haverá mais gente no céu do que no inferno. Deus disse que haverá uma multidão que ninguém pode contar, que será salva. Mas ele nunca disse que haverá uma multidão que ninguém pode contar, que se perderá. Haverá uma hoste além de toda a contagem, que entrará no céu. Que notícia feliz para mim e para você. Pois se haverá tantos salvos, por que eu não haveria de ser salvo? Por que você não haveria de ser? Por que aquele homem ali, no meio da multidão, não poderia dizer: não posso eu ser um entre a multidão? E não pode aquela pobre mulher ali criar ânimo e dizer: ora, se houvesse apenas meia dúzia de salvos, eu temeria não ser um deles. Mas sendo muitos, por que não eu? Anime-se, desolado. Anime-se, filho da tristeza. Ainda há esperança para você. Nunca poderei saber que algum homem esteja além da graça de Deus. Há alguns que pecaram o pecado que é para a morte, aos quais Deus abandona. Mas a grande multidão está ainda ao alcance da soberana misericórdia. E muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus. Observem novamente o texto e vejam de onde vêm essas pessoas. Elas virão do Oriente e do Ocidente. Os judeus diziam que todos viriam da Palestina, cada homem, mulher e criança, e que não haveria um no céu que não fosse judeu. E os fariseus pensavam que, se não fossem todos fariseus, também não poderiam ser salvos. Mas Jesus Cristo disse que virá muita gente do Oriente e do Ocidente. Isso significa que virá uma multidão daquela longínqua terra da China, pois Deus está fazendo ali uma grande obra. E esperamos que o Evangelho seja ainda vitorioso naquela nação. Virá também muita gente de nossa terra, do Ocidente, a Inglaterra, e de terras ocidentais além mar, a América, e do Sul, na Austrália, e do Norte, no Canadá, na Sibéria e na Rússia. De todos os confins da terra, muitos virão e se assentarão no reino de Deus. Mas não creio que este texto deva ser entendido apenas em sentido geográfico, e sim espiritual. Quando diz virão do Oriente e do Ocidente, creio que não se refere apenas a nações, mas a diferentes tipos de pessoas. O Oriente e o Ocidente representam aqueles que estão muito distantes do Evangelho, mas que ainda assim serão salvos e chegarão ao céu. Há uma categoria de pessoas que normalmente é tida por irremediavelmente perdida. Muitas vezes ouço um ou outro dizer: ele não pode ser salvo, é muito depravado, de que serve chamá-lo para a igreja? Ele estava bêbado no sábado à noite, para que tentar conversar com ele? Não há esperança. Ele é um sujeito endurecido. Veja o que tem feito por tantos anos. Não adianta falar com ele. Agora, ouçam isso. Vocês que se consideram melhores que seus semelhantes e que condenam os outros, muitas vezes sendo vocês mesmos igualmente culpados. Jesus Cristo diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Muitos que estão no céu já foram bêbados um dia. Creio que naquela multidão resgatada pelo sangue, haverá muitos que cambalearam dentro e fora de tavernas por metade da vida, mas que, pelo poder da graça divina, conseguiram jogar o copo por terra, renunciar à farra da embriaguez, fugindo dela para servir a Deus. Sim, haverá muitos no céu que antes eram bêbados na terra. Haverá muitas prostitutas, das mais abandonadas, que lá estarão. Vocês devem se lembrar de como George Whitefield dizia haver no céu alguns que eram os rejeitados do diabo. Gente que nem o diabo queria, mas que Cristo salvaria. Certa vez, Lady Huntington fez uma ressalva de qual tal linguagem não seria muito apropriada. Mas justamente naquela hora, ouviu-se alguém bater à porta. Whitefield desceu e, ao voltar, contou: minha senhora,
o que acha que essa pobre mulher me contou? Ela era profundamente devassa e disse: Ó Sr. Whitfield, quando o senhor estava pregando, falou que Cristo acolhe até os rejeitados do diabo, e eu sou um deles. E isso resultou na conversão daquela senhora. Alguém poderia querer me impedir de pregar aos mais marginalizados? Já fui acusado de atrair toda a ralé de Londres ao meu redor. Pois que Deus abençoe essa ralé, Deus a salve, é o que digo. E se dizem que é mesmo a ralé quem precisa mais do evangelho do que eles? Quem mais requer que Cristo seja pregado do que eles? Há muitos pregadores voltados às senhoras e aos cavalheiros. Precisamos de quem pregue a ralé nestes dias corrompidos. Eis o consolo para mim, pois muitos dentre essa ralé virão do Oriente e do Ocidente. O que vocês pensariam ao ver a diferença entre alguns que estão no céu e alguns que lá estarão ainda? Talvez vejam um sujeito desgrenhado, de cabelos amaranhados sobre os olhos, aparência horrenda, olhos injetados saltando da face, quase como um débil mental, tendo bebido tanto que quase pareceu perder a razão. No entanto, lhes digo que esse homem é capaz de ser salvo. E quem sabe se, em alguns anos, eu não diria: observem lá em cima, veem aquela estrela brilhante? Notam aquele homem com uma coroa de ouro puro sobre a cabeça? Reparam naquele ser revestido de vestes de safira e de vestiduras de luz? É o mesmo homem que antes estava aqui, um pobre e sombrio ser, quase idiota. E, no entanto, a graça soberana e a misericórdia o salvaram. Não há ninguém, exceto aqueles que, como eu disse, cometeram o pecado imperdoável, que esteja além da misericórdia de Deus. Tragam-me o pior de todos, e ainda assim eu lhe pregarei o evangelho. Tragam-me o mais vil, e ainda assim lhe pregarei, porque me lembro de que meu mestre disse: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Há ainda mais uma palavra a observar antes de encerrar esta porção tão doce. A palavra virão. Como amo os virão e serão de Deus. Não há nada comparável a eles. Se um homem diz, virei, de que vale? Se diz, eu quero, ele não pode cumprir. Mas não é assim com o virão de Deus. Se ele diz, virão, virão mesmo. Quando ele diz, serão, serão de fato. Agora ele declara aqui, muitos virão. O diabo diz, eles não virão. Mas Deus afirma, virão. Seus pecados dizem, vocês não podem ir. Deus responde, vocês virão. Você mesmo diz, eu não irei. Deus declara, você virá. Sim, há alguns aqui que riem da salvação, que zombam de Cristo e caçoam do Evangelho. Mas lhes digo que alguns de vocês ainda virão. O que você diz? Deus pode me fazer cristão? Digo-lhe que sim, pois aqui está o poder do Evangelho. Ele não pede a sua permissão, mas a obtém. Não pergunta, você quer aceitá-lo? Antes o torna disposto no dia do seu poder. Não que faça isso contra a sua vontade, mas faz com que a sua vontade mude e se torne voluntária. Mostra-lhe o seu valor, então você se apaixona por ele e sem demora corre atrás dele e o obtém. Muitos disseram, não queremos ter nada a ver com o Evangelho, mas foram convertidos. Saulo de Tarso estava disposto ou estava buscando a Deus? Ouvi falar de um homem que entrou numa capela para ouvir apenas a música. Assim que o ministro começou a pregar, ele tampou os ouvidos e se recusou a ouvir. Mas de repente, um pequeno inseto pousou em seu rosto, fazendo-o tirar um dedo do ouvido para espantá-lo. Nesse exato momento, o ministro exclamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O homem prestou atenção e naquele instante, Deus o alcançou e converteu sua alma. Ele saiu dali um novo homem, com um novo caráter. Quem entrou para zombar, saiu para orar. Quem entrou para matar o tempo, saiu para buscar tempo a sós com Deus. O pecador converteu-se em santo, o devasso em penitente. Quem sabe não haja alguém assim aqui hoje? O Evangelho não depende do seu consentimento, ele o obtém. Ele arranca a inimizade do seu coração. Você diz, não quero ser salvo. Cristo diz, você será. Ele faz a sua vontade mudar. E então você grita, Senhor, salva-me, ou pereço. O céu pode exclamar, eu sabia que você diria isso. E então ele se alegra por ter transformado sua vontade e feito você se dispor no dia do seu poder.
Se Jesus Cristo estivesse aqui neste momento, o que muitos fariam com ele? Ó, diziam alguns, faremos dele nosso rei. Não acredito. Vocês o crucificariam de novo, se tivessem oportunidade. Se ele chegasse dizendo, aqui estou, amo vocês, querem ser salvos por mim, nenhum de vocês por si só o aceitaria. Não, é preciso o poder do Espírito para conduzir os homens a Jesus Cristo. Ele próprio disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ah, precisamos disso, e aqui o temos. Eles virão, eles virão. Vocês podem rir, podem desprezar, mas Jesus Cristo não morrerá em vão. Se alguns o rejeitarem, outros, os chamados eficazmente pelo Espírito, o aceitarão. Cristo verá sua semente, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Alguns pensam que Cristo morreu, mas que alguns, porque ele morreu, se perderão. Eu jamais entendi esse ensino. Se Jesus, meu fiador, levou minhas dores e sofreu meus pecados, creio que estou tão seguro quanto os anjos no céu. Deus não pode exigir pagamento 2 vezes. Se Cristo pagou a minha dívida, terei eu de pagá-la de novo? Não. Livre do pecado é o caminho, pois o sangue do Salvador me absolveu. A seus benditos pés contento me ponho. Um pecador salvo, em adoração me entrego. Eles virão, e nada no céu, nem na terra, nem no inferno poderá impedi-los de virem. Agora, principal dos pecadores, ouça-me um instante enquanto chamo a Jesus. Está aqui alguém que pensa ser o pior de todos. Alguém que diz a si mesmo, não mereço ser chamado por Cristo, tenho certeza. Alma, eu o chamo. Você que se perdeu, a mais miserável das criaturas, nesta noite, em nome de Deus, eu o convoco a vir ao meu Salvador. Certa vez, fui ao tribunal de pequenas causas para ver o que se passava, e ouvi chamarem o nome de um homem. Ele exclamou imediatamente, deem licença, estão me chamando. E lá foi. Pois bem, estou chamando o principal dos pecadores hoje, e que ele grite, saiam da frente, dúvidas, saiam da frente, temores, saiam da frente, pecados. É Cristo quem me chama, e se ele me chama, isso basta. Eu posso perecer se for, mas estou resolvido a tentar, pois se me recusar, bem sei que no fim tenho de expirar. Mas se morrer buscando misericórdia, quando, ó Rei, eu tiver te provado, será para mim, que pensamento feliz, uma morte que jamais outro pecador enfrentou. Corra ao meu Salvador, experimente o meu Salvador. Se ele o lançar fora, depois de você buscá-lo, conte no inferno que Cristo não o quis, mas isso jamais lhe será permitido dizer. Seria desonrar a misericórdia do pacto se Deus rejeitasse um único pecador penitente. E isso nunca acontecerá, enquanto estiver escrito, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. 2. Agora, a segunda parte do texto é de partir o coração. Eu poderia pregar com grande alegria sobre a primeira parte, mas aqui há uma tarefa sombria para minha alma. No entanto, como lhes disse, o que está escrito na Bíblia deve ser pregado, seja alegre ou seja terrível. Existem ministros que nunca falam do inferno. Ouvi falar de um que certa vez disse à congregação, se não amarem o Senhor Jesus Cristo, serão mandados para aquele lugar que não é de bom tom mencionar. Ele nem deveria ter autorização de subir ao púlpito, creio eu, se não consegue usar palavras claras. Agora, se vejo aquela casa em chamas, vocês pensam que eu diria, acredito que está ocorrendo um processo de combustão lá dentro. Não, eu gritaria, fogo, fogo. Então todos saberiam o que estou dizendo. Portanto, se a Bíblia diz, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, devo dizer isso diretamente. É uma terrível verdade, pois diz que os filhos do reino serão lançados fora. Agora, quem são esses filhos? Eu lhes direi, os filhos do reino são as pessoas que têm uma aparência de piedade, mas nada têm de piedade verdadeira no íntimo. São aqueles que vocês veem com Bíblias e inários debaixo do braço, indo religiosamente à capela ou à igreja, com um semblante muito sério, quase como B10 de paróquia, achando que vão certamente ser salvas, embora não haja nada além de seus corpos naquilo. São meros cristãos nominais. Essas pessoas são filhos do reino, não possuem graça, nem vida, nem Cristo, e serão lançadas nas trevas exteriores. Além disso, essas pessoas são filhas de pais e mães piedosos.
Não há nada que toque tanto o coração de alguém quanto falar de sua mãe. Contam a história de um marinheiro que praguejava sem parar e que nem a polícia conseguia conter, pois provocava confusão onde quer que fosse. Certa vez, entrou no local de culto e não havia quem o fizesse sossegar, até que um cavalheiro se aproximou e lhe disse: Jack, você não teve mãe. Bastou isso para ele cair em prantos. Sim, senhor, eu tive, e eu fiz seus cabelos brancos descerem com tristeza ao túmulo. E olha o que me tornei hoje. E ali mesmo ele se tranquilizou e se abateu tão somente ao se lembrar da mãe. Há alguns filhos do reino que podem lembrar-se de suas mães. Ela o pegava no colo e lhe ensinava a orar bem cedo. Seu pai o instruía nos caminhos da piedade. E ainda assim, você está hoje aqui sem a graça no coração, sem esperança de céu, descendo ao inferno tão rápido quanto seus pés podem levá-lo. Alguns de vocês partiram o coração de suas pobres mães. Se eu pudesse lhes contar o que elas sofreram por vocês nas noites em que se entregavam ao pecado. Vocês sabem que culpa terrível terão, filhos do reino, se morrerem depois de tantas orações e lágrimas de uma mãe piedosa. Não consigo imaginar alguém entrando no inferno de modo pior do que aquele que chega lá ainda com as lágrimas da própria mãe sobre a cabeça e as orações do pai ecoando em seus calcanhares. Alguns de vocês inevitavelmente experimentarão esse destino. Alguns de vocês, jovens rapazes e moças, acordarão um dia e se verão nas trevas exteriores, enquanto seus pais estarão no céu, olhando para vocês com um olhar de repreensão, como que dizendo: o quê? Depois de tudo que fizemos por vocês, de tudo que falamos, vocês acabaram assim? Filhos do reino, não pensem que uma mãe piedosa pode salvá-los. Não achem que, só porque seu pai era membro de uma igreja, a piedade dele irá salvá-los. Imagino alguém batendo às portas do céu e pedindo: deixe-me entrar, deixe-me entrar. Por quê? Porque minha mãe está lá dentro. Sua mãe nada pode fazer por você. Se foi santa, foi para ela mesma. Se foi ímpia, foi por conta dela mesma. Mas meu avô orou por mim. Isso não serve. Você orou por si mesmo? Não. Então, ainda que as orações do avô e da avó, do pai e da mãe se ampliem até o céu, não farão uma escada para você subir. Você mesmo precisa buscar a Deus. Ou melhor, Deus precisa buscar você. É necessário ter experiência de fé viva no coração. Caso contrário, estará perdido, mesmo que todos os seus parentes estejam no céu. Que sonho terrível! Teve certa mãe piedosa que contou isso aos filhos. Ela sonhou que chegara o dia do juízo final. Os grandes livros foram abertos e todos ficaram diante de Deus. E Jesus Cristo disse: separai o joio do trigo. Ponham as ovelhas à minha direita e os bodes à minha esquerda. Ela sonhou que, estando ela e os filhos no meio daquela grande multidão, veio um anjo que lhe disse: eu devo levar a mãe, ela é ovelha, ela vai para a direita, mas os filhos são bodes, eles ficam à esquerda. Ela pensou que, ao ser levada, os filhos agarravam-na e diziam: mãe, podemos nos separar assim? Precisamos mesmo ser apartados? Então ela os envolveu nos braços e pareceu dizer: meus filhos, se eu pudesse, levaria vocês comigo. Porém, no mesmo instante, o anjo a tocou e suas lágrimas secaram. Agora, superando o afeto natural e tomando a forma sublime, rendida à vontade de Deus, ela disse: meus filhos, ensinei a vocês o caminho, mas vocês o abandonaram, e agora nada me resta a não ser dizer amém à vossa condenação. Então eles foram arrebatados dali e ela os viu em perpétuo tormento, enquanto ela mesma estava no céu. Rapaz, como vai se sentir quando chegar o grande dia e ouvir Cristo dizendo: apartai-vos, malditos, e atrás dele ouvir uma voz dizer amém, e olhando para trás para ver quem falou, você descobrirá que é sua mãe. Ô menina, quando estiver caminhando para fora, lançada nas trevas exteriores, que pensará ao ouvir amém e perceber que a voz do Pai, cujos lábios ainda se movem naquele solene julgamento? Ah, filhos do reino, muitos dos pecadores arrependidos entrarão no céu. Muitos beberrões e blasfemos serão salvos, porém muitos de vocês, filhos do reino, serão lançados fora. Pensar que, tendo sido tão bem instruídos, vocês se percam, enquanto tantos dos piores serão salvos. Esse será o inferno dos infernos para vocês, ver-se excluído quando o pior dos pecadores encontra a salvação.
Agora me escutem por alguns instantes, enquanto assumo a penosa tarefa de dizer o que acontecerá com esses filhos do reino. Jesus Cristo declara que eles serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Primeiro, notem, eles serão lançados fora. O texto não diz que eles irão por si, mas que chegando às portas do céu serão atirados para fora. Assim que o hipócrita chegar aos portões do céu, a justiça bradará. Lá vem ele, desprezou as orações de seu pai e zombou das lágrimas de sua mãe. Resistiu e marchou contra todas as vantagens que a misericórdia lhe deu. E agora chegou aqui. Gabriel, pegue-o. O anjo, atando suas mãos e pés, prende-o por um instante sobre a boca do abismo. Faz você olhar para baixo, e não a fundo. E você escuta, lá de baixo, gemidos surdos e gritos ocos, berros de almas atormentadas. Você estremece, seus ossos se derretem como cera, sua medula treme dentro de você. Onde agora está sua força? Onde estão sua jactância e sua arrogância? Você suplica e grita por misericórdia, mas o anjo o aperta com força e então o lança gritando, fora, fora. E lá você mergulha no poço sem fundo, rolando para sempre para baixo, sem nunca achar um lugar de descanso para a sola do pé. Você será lançado fora. E para onde? Será lançado nas trevas exteriores, colocado onde não haverá esperança, pois luz nas Escrituras significa esperança, e ali não há luz, não há esperança. Existe alguém aqui sem esperança? Não posso imaginar. Talvez alguém diga, estou com 30 libras em dívidas e logo serei despejado, mas espero conseguir um empréstimo para me livrar do problema. Outro diga, meu negócio está arruinado, mas talvez as coisas mudem. Tenho esperança. Outro ainda, estou em grande aflição, mas espero que Deus providencie algo. Ou, estou com uma dívida de 50 libras, sinto-me mal, mas usarei minhas mãos fortes para tentar pagá-la. E você, chorando por um doente que ama, espera que a febre ceda e que ele talvez sobreviva. Mas no inferno não há esperança, nem mesmo de morrer, nem de ser aniquilado. Ali é para sempre perdido. Cada corrente, cada grilhão no inferno traz a inscrição para sempre. As labaredas bradam para sempre. Por cima de suas cabeças você lê para sempre. Seus olhos se desgastam e seu coração se atormentam com o pensamento de que é para sempre. Ah, se eu pudesse lhes dizer nesta noite que um dia o inferno se extinguiria e que aqueles que estão perdidos poderiam enfim ser salvos, haveria um jubileu no inferno só com essa ideia. Mas isso não é possível. É para sempre. Eles são lançados nas trevas exteriores. Mas desejo encerrar logo isso, pois quem suportaria falar tais coisas a seus semelhantes? O que fazem os perdidos? Ali há choro e ranger de dentes. Você range os dentes agora? Não faria, a menos que estivesse em profunda dor e agonia, pois no inferno haverá sempre ranger de dentes. E sabe por quê? Há um que range os dentes ao olhar para seu companheiro e murmura, fui levado para o inferno por você. Você me enganou, fez-me errar, ofereceu-me a bebida pela primeira vez, e o outro também range os dentes de volta, e daí? Você me empurrou a pecar ainda mais depois disso. Ali está um filho que, ao ver a mãe, diz, mãe, foi a senhora quem me encaminhou ao vício. E a mãe range os dentes para o filho, dizendo, não tenho pena de você, pois você foi pior do que eu, levando-me a pecados ainda mais profundos. Pais rangendo os dentes contra os seus filhos, e filhos contra os pais. Imagino que, se existe alguém que sofrerá um tormento ainda maior, serão os sedutores, quando virem aqueles que desviaram do caminho da virtude e os ouvirem dizer, estamos satisfeitos de você estar aqui conosco. Você merece, pois nos conduziu a este lugar. Algum de vocês aqui carrega na consciência o fato de ter induzido outros a pecar? Que a graça soberana o perdoe. Desgarramo-nos como ovelhas que se perdem, disse Davi. Pois é, uma ovelha desgarrada jamais se perde sozinha, se está no rebanho. Recentemente, li sobre uma ovelha que saltou do parapeito de uma ponte e foi seguida por todo o rebanho. Da mesma forma, quando um homem se desvia, acaba levando outros com ele. Alguns de vocês terão de prestar contas não só dos próprios pecados, mas também dos pecados dos outros que induziram.
que choro e ranger de dentes haverá naquele poço. Agora fechemos este livro tenebroso. Quem há de querer falar mais sobre isso? Avisei-o seriamente. Falei do fogo vindouro. A noite cai e o sol se põe. E a noite se aproxima também para alguns de vocês. Vejo homens de cabelos grisalhos aqui. Serão seus cabelos brancos uma coroa de glória ou um chapéu de tolo? Estão vocês perto do céu ou caminham trêmulos à beira do túmulo, afundando no inferno? Permitam que eu, então, os alerte, homens de cabelos brancos. Sua noite está chegando. Ó pobre cabeça branca, você vai mesmo dar o último passo rumo ao abismo? Que uma criança pequenina se coloque à sua frente e peça, pense bem, seu cajado não repousa em coisa alguma terrena. E agora, antes de morrer, reflita nesta noite. Deixe que 70 anos de pecados se levantem. Deixe que os fantasmas de suas transgressões esquecidas marchem diante de seus olhos. O que fará você com 70 anos de culpa ao comparecer diante de Deus? Que a graça do Senhor nesta noite o leve a se arrepender e a pôr sua confiança em Jesus. E vocês, homens de meia idade, também não estão a salvo. A noite chega para vocês também, e podem morrer em breve. Há poucos dias, fui despertado bem cedo por uma chamada para ver um moribundo. Corri o mais rápido que pude, mas quando cheguei, ele já estava morto. Um cadáver. Fiquei ali e pensei, aquele homem não imaginava que morreria tão cedo. Lá estavam sua esposa e filhos e seus amigos. Nenhum deles esperava sua morte, pois ele era robusto, sadio e cheio de energia. Ninguém aqui tem garantia de vida. Se alguém tem, onde está? Está guardada em algum cofre? Não. Você pode morrer amanhã. Assim quero adverti-lo solenemente, como alguém que ama a sua alma. Ó, que bênção é estar entre os muitos que serão aceitos em Cristo. E Deus disse que todo aquele que invocar seu nome será salvo. Ele não lança fora quem vem a ele por meio de Cristo. Agora, jovens e moças, umas poucas palavras. Talvez pensem que religião não é para vocês. Vamos aproveitar, vamos rir e ser felizes, vocês dizem. Até quando, jovem? Até eu completar 21 anos. Você tem certeza de que viverá até lá? Deixe-me dizer algo. Se viver até essa idade e não amar a Deus agora, provavelmente não o amará lá na frente. As pessoas não melhoram sozinhas, tal como um jardim que, abandonado, jamais florescerá espontaneamente. Só apodrecerá mais. E tem gente que pensa que pode se arrepender quando quiser. É assim? Tente chorar com verdadeiro horror e tristeza pelo teu pecado agora. Não com medo do inferno simplesmente, mas verdadeiramente por causa do teu pecado. Não podemos odiar verdadeiramente o que amamos simplesmente na data e hora que decidimos. Mas o arrependimento é obra de Deus. Alguns chegam a dizer, eu me voltarei a Deus em tal dia ou data, mas você não comanda tuas afeições. Se você tivesse entendimento correto, diria, preciso correr a Deus agora para suplicar que Ele me conceda arrependimento antes que eu morra sem conhecer Jesus Cristo, meu Salvador. Enfim, uma palavra final. Falei do céu e do inferno. Qual é então o caminho para escapar do inferno e chegar ao céu? Não vou repetir muito meu velho refrão. Lembro-me de, certa vez, quando repeti isso, um bom amigo na multidão gritou, fale algo novo, meu camarada. Bem, na verdade, pregando 10 vezes por semana, não posso sempre dizer algo novo. Vocês já ouviram John Gauge e sabem que ele repete seus testemunhos. Eu só tenho o velho evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Não há menção de obras aqui. Não diz quem for bonzinho será salvo, mas quem crer e for batizado. Mas o que é crer? É apoiar-se inteiramente em Jesus. Certa vez Pedro creu e Jesus lhe disse, vem Pedro, anda sobre a água até mim. Pedro foi caminhando sobre as ondas sem afundar, mas quando olhou para as ondas teve medo e afundou. Agora, pobre pecador, Cristo lhe diz, venha, ande sobre os seus pecados em direção a mim. E se o fizer, Ele lhe dará poder. Se você crer em Cristo, será capaz de pisar seus pecados, vencê-los e triunfar sobre eles. Lembro-me bem de quando meus pecados se ergueram diante de mim. Eu me achava o mais amaldiçoado entre os homens. Não havia cometido pecados tão escandalosos, mas lembrava-me de ter sido bem treinado e instruído, achando, portanto, que meus pecados eram maiores. Clamei a Deus por misericórdia, mas temia que Ele não me perdoasse. Mês após mês eu roguei a Deus, e Ele não parecia ouvir.
Eu não sabia o que era ser salvo. Às vezes, o mundo me parecia tão cruel que eu desejava morrer. Mas então eu pensava que havia um mundo pior depois deste, e que seria insensato me lançar diante do meu Criador sem estar preparado. Por vezes, eu me sentia tão desesperado que achava Deus um tirano cruel por não responder às minhas orações. Mas em outros momentos eu pensava, eu mereço seu desagrado. Se ele me enviar ao inferno, será justo. Mas recordo-me da hora em que entrei num salão de culto e vi um homem alto e magro subir ao púlpito. Nunca mais o vi desde então. Provavelmente só o verei no céu. Ele abriu a Bíblia e leu com voz fraca: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ah, pensei, eu sou um dos confins da terra. Então, voltando-se para mim, como se me conhecesse, o ministro disse: olhe, olhe, olhe. Ora, eu achava que tinha muito a fazer, mas percebi que bastava olhar. Achava que precisava tecer minhas próprias vestes, mas descobri que, se olhasse, Cristo me daria suas vestes. Olhe para Jesus, pecador. Só Jesus pode dar salvação ao pecador impotente. Há um hino que cantamos frequentemente, mas com o qual não concordo inteiramente, que diz: tente nele aventurar-se, tente nele se firmar, sem nenhuma outra confiança, pois nele deves repousar. Mas confiar em Cristo não é aventura, não é nem um pouco. Quem crê em Cristo está absolutamente seguro. Recordo-me de quando o querido John Hyde estava morrendo e Matthew Wilkes lhe perguntou do seu jeito característico: John, você é capaz agora de confiar a sua alma às mãos de Jesus Cristo? Sim, respondeu, e confiaria até 1 milhão de almas. Estou certo de que cada cristão que confia em Cristo pode dizer amém a isso. Confie nele, ele nunca o enganará. Meu bendito mestre jamais o lançará fora. Não posso me alongar mais, e só me resta agradecer a vocês pela atenção. Nunca vi uma multidão tão grande, tão séria e quieta. De fato, depois de tudo que foi dito, começo a achar que o povo inglês sabe quem os ama e dará apoio a quem os apoia. Agradeço a todos e rogo principalmente que, se há sensatez no que tem falado, vocês reflitam em que estado se encontram. Que o bendito Espírito de Deus lhes mostre quem são e o que são. Que ele os leve a verem o quão mortos estão, que os faça perceber quão terrível seria afundar no inferno e que lhes mostre o céu. Que ele os pegue como o anjo do passado, coloque sua mão sobre vocês e diga: fujam, 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 olhem para o monte, não olhem para trás e não parem em toda esta planície. E que todos nos encontremos no céu no fim, e ali sejamos felizes para sempre. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou, cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu,
meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada